tivemos um pequeno probleminha técnico que já está resolvido, tá? Então, um bom dia para todos novamente, bom dia a que estão nos assistindo. Para quem não me conhece, eu sou o Marco Pereira, o presidente da Azaerla, e aqui na mesa estamos com o Marcos Tavares, da Azaerla, estamos com o Elbert e o nosso convidado especial, Felipe Araújo. Hoje é um papo muito multidisciplinar na área de urbanismo e arquitetura. Vamos conversar aqui bastante com o Felipe, tá? E vocês vão gostar do nosso assunto. Desculpe aqui a interrupção. Antes da gente começar, vou falar um bocadinho sobre os nossos apoiadores. Quero agradecer a Presta Engenharia e Segurança do Trabalho, a Construtora Modular, Escriturar Contabilidade, Casa das Tintas e Adal Estruturas. O episódio de hoje será um bate-papo bem eclético no campo da arquitetura e do urbanismo. A gente quer abordar aqui o que se fala de planejamento sustentável e no contraponto do crescimento urbano acelerado. Vamos avançar sobre a temática do urbanismo próximo, no planejamento territorial e sempre pensando na região dos lagos. Vamos estar falando aqui sempre em região. E para que esse escopo de urbanismo, convidamos o amigo e arquiteto Felipe Araújo. Felipe, gostaria que você se apresentasse, falasse aqui da sua carreira acadêmica e profissional. E um bocadinho do que você vai falar hoje. Fique à vontade para os nossos assistentes. Boa tarde a todos, amigos da Azaerla, arquitetos, engenheiros da região do Lago, geógrafos. Boa tarde à mesa, né? Amigos de longa data, gente que eu tenho muito apreço aqui, né? E gente que caminhei a vida inteira, né? Então, eu sou Felipe Araújo, nascido, criado na cidade de Cabo Frio, né? Filho de pessoas simples, né? Pai e mãe trabalhando sempre na economia de base da cidade. Meu pai, funcionário da Álcalis, empresa de sal, de barrilha, que gerou desenvolvimento de toda a região, né? E minha mãe, bancária, né? Então, uma pessoa simples, nascida e criada num conjunto habitacional, no Braga, aquele condomínio do Tijolinho, um projeto financiado pelo BNH, foi a primeira criança nascida lá dentro. E o Sistema Financeiro de Habitação. Isso. Né? E no ano de 96, no final de 96, por ausência até de um estudo complementar de qualidade, que eu tinha terminado o segundo grau, fui morar no Rio de Janeiro para fazer curso pré-vestibular. E em 98 ingressei na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da FRJ. Né? Arquiteto urbanista formado pela FRJ, com uma estrada que foi percorrida pelo serviço público desde 2004 para 2005 até hoje, e paralelo a isso também com alguns projetos autorais, obras, enfim. Trabalhei em todas as áreas da arquitetura, né? Posso falar que trabalhei desde a área do chão de fábrica até pesquisa. E falando de pesquisa, também aceitei o desafio e me tornei mestre em urbanismo pelo Instituto de Arquitetura Avançada da Catalunha, em Barcelona, estudando urbanismo próximo, né? Então, esse sou eu. E estou aqui trabalhando, cooperando com os municípios, né? Já passei por Cabo Frio, pela prefeitura, hoje em Saquarema, desde 2021 lá, desenvolvendo o meu trabalho, aprendendo com os amigos, e eu falo que não sou técnico em nada, sou um maestro de uma orquestra afinada, né? A prefeitura vai trabalhando, a gente só organiza as pessoas nas suas devidas funções. E tem muita gente boa na região dos lagos, graças a Deus. Nossa cadeia profissional, ela é muito rica, e muito rica em debate também. Então, esse sou eu. Que ótimo, Felipe, e é por isso que você está aqui, não tem a menor dúvida, né? A gente vê muitos predicados na sua carreira, na sua base acadêmica, e você, hoje, a gente interpreta como uma pessoa importante, tá? Fazedora aqui de opinião, construtora de futuro, tá? E a Azaerla respeita bastante você. Aqui a gente quer falar
3 pilares aqui que a gente debateu aqui antes de convidar você. A gente queria falar um pouquinho dos desafios atuais, né? Você olhando com foco aqui na arquitetura e no urbanismo, os conceitos de urbanismo próximo, que é uma concepção muito nova, eu acho que você poderia falar um pouquinho sobre isso, o planejamento do futuro, qual é a sua sugestão, como você vê isso, tá? E se a gente tiver um tempinho, a gente quer falar sobre alguns exemplos e algumas recomendações que você possa fazer para que a Azaela, ajude a carregar essa bandeira. A primeira pergunta sobre os desafios atuais, Felipe. Quais são os principais desafios para promover um crescimento inclusivo e equilibrado na região dos lagos, considerando a expansão urbana atual e as desigualdades sociais? Uau! Queria ter essa resposta. Aquilo que você entende, claro. Eu queria ter essa resposta de uma forma simples, mas o que eu posso fazer é um diagnóstico, uma análise. E com diagnóstico e análise a gente consegue chegar até uma projeção futura, assim, acredito. Claro. Então, nossa região, toda a região onde a gente está hoje, antigamente era basicamente tudo Cabo Frio. Sim. Saquarema se emancipou de Cabo Frio em 1842 ou 44. Para você ter uma ideia do tamanho da grandeza territorial. E muito antes de tudo, antes da colonização chegar aqui, já existia algo que fixava a população indígena nessa região, os sambaqueiros. Que era o quê? Um local que, principalmente Cabo Frio, Arraial do Cabo, pobre em água doce. Poucos eventos de água doce. No entanto, tinha uma coisa fantástica para eles, que se alimentavam basicamente de crustáceos, pesca lagunar e o sal flotado, a flor de sal, que, macerada com pitanga, macerada com limão, gerava um tempero chamado jecai. Quando os portugueses chegaram aqui, o nome da cidade indígena, da região indígena, era Jecai. Por quê? Olha só como o sal já é importante para a região desde sempre. Passamos por ciclos econômicos que geraram desenvolvimento. O primeiro deles, um ciclo de exploração, ponto de entrada e saída de mercadoria, também de entrada de comércio negreiro, clandestino e o formal, que isso gerou infraestrutura. Então toda a cidade ela é crescida em cima de troca e infraestrutura. Então Cabo Frio, quando eu falo região, tá? Sim. Começa com esse evento de um grande entreposto, né? De troca, e ali se desenvolve uma economia. E mais à frente desses ciclos econômicos vem o ciclo do sal. E o ciclo do sal é importantíssimo. Um dado histórico importante, não quero ser prolixo, mas é importante. Uma afirmativa, toda a região dos lagos se desenvolveu por causa do sal. E você sabia que o Brasil só conseguiu ter a certeza da sua independência de Portugal por conta de Cabo Frio? E por quê? Lá, em 1800 e tanto, no início de 1800, quando as tropas napoleônicas invadiram Portugal, a corte se mandou. Né? A corte se mandou para o Brasil. E existia, era vigorante lá. Essa conversa de que o Brasil era colônia, isso é conversa para boi dormir, me desculpe. O Brasil era Estado de Portugal. Era Estado. E chegou elevado ao nível de capital do Império. Então esse é um conceito de um inglês que fez isso já no século XX e chamou de colônia, enfim, para gerar uma divisão. E era o Estado, e a corte veio para cá, só que imperava um tratado, que chamava Tratado do Sal, que impedia que o Brasil produzisse sal. Então assim a gente era dependente economicamente das regiões produtoras de sal, dos Açores, região de Ilhavo e outras regiões de Portugal, porque o sal era a matéria-prima de maior importância que tinha. Sal dá o nome a salário. Salário vem de sal. A quantidade de sal que você consegue ganhar em troca do seu serviço, do seu trabalho. Então, o sal era um produto muito valorizado. E quando a colônia vem de Portugal para o Brasil e pensa que a gente estava em épocas de bloqueios continentais, mais ou menos o que está acontecendo hoje com o Irã, que está fechando o estreito de Hormuz, a Inglaterra estava começando a fechar. E a Inglaterra não, as tropas napoleônicas começando a fechar o comércio, os portos. Como que você ia embarcar sal para cá? Como que você ia viver aqui com a população imensa sem sal?
E aí vem um alemão chamado Luiz Lindenberg, que conseguiu uma concessão de sal, e aí começa a história da exploração de sal. Com a exploração de sal vigente, a gente consegue ter certeza e autonomia para se independer. Então a gente tinha uma matriz de exploração mineral que gerou todo o desenvolvimento, então, todo o desenvolvimento da região por causa do sal. Rodovia Amaral Peixoto, Ponte Feliciano Sodré, Porto do Arraial do Cabo, Companhia Salinas Perinas e todas as outras companhias. E isso gerou uma cidade com modelo econômico de ocupação em torno dessa economia. E só depois da década de 50 que foi se pensar em turismo. Turismo é um conceito moderno. E chegamos até aqui. Então havia um planejamento. Olha quanta obra grande eu falei, que foi feita por causa do sal. Muitas obras. E a gente chega até uma cidade hoje, uma região hoje, que ela trabalha muito individualmente os municípios e agora começando com alguns esforços da ADR Lagos, com alguns esforços da Conde Lagos, a ter um pensamento mais complementar e coletivo. Então, quando você me pergunta aonde a gente vai, eu tenho que contextualizar onde a gente estava. Então, depois da década de 70, especificamente com o advento da Ponte Rio-Niterói, uma enxurrada de gente vem para cá porque a logística e a infraestrutura se torna viável. Então, o uso balneário da cidade gerou um crescimento de tecido urbano muito grande. E vem a década de 80, as atividades salineiras declinando, mas não declinando porque deixaram de ser importantes, porque o modo de produção mudou. Salina artesanal já não era usada até 1950, não era mais o protagonista da produção de sal. Era sal por estação a vácuo, calor. Então você não precisava de grandes territórios. Pressão para se edificar e construir nessas áreas. E a cidade foi indo, e a partir daí passou a ser um balneário. O balneário ele se torna atrativo econômico. E nos dias atuais, a informalidade, principalmente depois da década de 90, quando a economia de royalties foi imperante, a informalidade em todas as relações econômicas da cidade, inclusive na construção civil, na construção de cidade, se tornou protagonista. Então você cria um cinturão de uma cidade, de região informal, pressionando a cidade formal. Então, aonde que a gente vai chegar? Se a gente não der um freio de arrumação e pensar, admitir que está errado o crescimento, entender que lá, quando eu falei 1872, tinham 35 mil pessoas na região, hoje tem 645 mil pessoas. Se a gente não entender que esse crescimento vegetativo gera uma pressão antrópica que necessita de cidade, se a gente não cuidar do crescimento organizado e ordenado da cidade, a gente vai ter uma pressão de informalidade sobre os tecidos urbanos consolidados. E a gente vai chegar num local muito ruim, mas o ponto positivo é que tem solução. Isso. Felipe, maravilhosa a sua introdução, né? Essa explicação e consolidação do passado. Mas aproveitando, vamos passar só mais alguns pequenos aninhos, né? Chegar em 2026. Sim, pequeno, ótimo. Poucos anos de 2026. E aí que eu queria te questionar, provocar no sentido de que como equilibrar a cidade agora turística, né, as cidades turísticas, com a qualidade de vida para quem mora aqui mesmo, para quem mora no interior. Porque o que está acontecendo? A região dos lagos ela cresce muito rápido, mas a gente está planejando a cidade ou a gente está correndo atrás do prejuízo? Porque governo que entra, governo que sai, parece que a gente está... situação de chuvas, por exemplo, parece que a gente está sempre tentando corrigir o prejuízo, sempre tentando olhar para o passado. Por que estamos aqui? Por causa do passado. Mas e o futuro? Né? Sim, isso é o urbanismo próximo, né? A gente pensar em dados, em história, em passado, em relações antropológicas, para juntar aquilo tudo no caldeirão e tentar achar uma solução para o futuro. Né? Quando a gente fala em urbanismo próximo, é isso. Mas o que a gente pode fazer para o futuro? Primeiro, a gente tem que secar a sangria desatada que assola a gente com as mazelas do passado. No entanto, você não pode deixar de pensar no futuro independente disso. E hoje, principalmente nos últimos 10 anos, a região, ela, por alguns, até momentos políticos, ela parou de pensar em planejamento e só pensou em apagar incêndio.
Então, quem apaga incêndio vai ter incêndio a vida inteira, que você não está cuidando da raiz do problema. Pode fazer só uma coisa? Não. Pode fazer só outra? Não. Tem que fazer as duas. Então, tem que ter um núcleo urbano, um núcleo duro, pensando o futuro, sem pensar em nenhum incêndio do presente. É como se fosse o planejador, ele não pode ter a interferência do dia a dia, porque o dia a dia é muito sedutor para você resolver. Então, o cara que está pensando no desenvolvimento urbanístico, no desenvolvimento econômico, social da cidade, ele tem que estar muitas vezes blindado da mazela do presente. Mas Tem que ter outras pessoas para tomar conta. E a gente tem que pensar e discutir mais o futuro sem medo de estar pisando em ovos. Então, hoje as pessoas falam, a cidade hoje é turística. Por quê? Por causa da praia. Eu sou cabo-friense. Eu não consigo ir na praia. Nem eu vou. Então, o cabo-friense não vai para a praia. Então, uma cidade turística, o Marquinhos acabou de falar aqui que viaja, a gente viaja bastante. Você nunca vai viajar para uma cidade que seja ruim para o seu natural. Você vai viajar para uma cidade que ela é boa para o seu natural, para o seu nativo, para a pessoa que mora lá, uma cidade equilibrada, que tem boas relações, que tem história, que tem meio ambiente, que tem artes, que tem uma cidade pulsante. E você vai buscar aquilo, e não uma oportunidade de ter um prazer de sentar numa praia entupida de mesa, de barraca, de informalidade, que você não consegue ver o horizonte e aproveitar daquilo só por 2, 3 horas do seu dia para casa dormir, sem deixar um consumo no mercado formal da cidade. Então, se a gente não pensar em cessar a economia informal da cidade, cessar, que eu digo, não é acabar com ela, porque ela é fundamental. Né? Ela é fundamental para um ciclo que a gente chama de ciclo de microeconomia local. A macroeconomia, ela foge da grandeza territorial. Como que eu posso dar um exemplo bem claro? Se você for no mercado de marca, no mercadão de marca, tu vai comprar lá 2 quilos de açúcar. Quem está ganhando ali é o produtor do açúcar, a cadeia de transporte, o dono da empresa e a migalha, que é o emprego, está ficando para a gente. Tá? Se eu for no mercado local, o lucro está ficando com o dono do mercado local, que vai contratar o Marquinhos para fazer um apartamento para ele, que vai contratar o Felipe para fazer um projeto. Eu não conheço o dono de uma grande marca que mora em Cabo Frio. Ele não contrata ninguém. Então a gente tem que cuidar também da evasão de divisa nossa, que é artificializada e provocada pelo excesso de macroeconomia sugando a riqueza da nossa cidade. Então a cidade deixou de ser uma esponja econômica. Então a gente tem que cuidar disso, cuidar de quem é local. A cidade de Austin, no Texas, ela tinha uma máxima que era mantenha Austin esquisita. Que eles queriam que a cidade se mantivesse daquele jeito, com a microeconomia, as relações socioculturais próximas, ativas, porque aquilo eles entendiam que mantinha o giro econômico deles se refletia ali. Mas aqui não, aqui a gente vê a riqueza da cidade entrando, passando, indo embora, nada fica, cidade maltratada, e as migalhas ficando. É uma economia, é um turismo de baixíssima qualidade numa praia que é o nosso carro-chefe, vitrine, mal né? organizada há muito tempo, que vai gerar uma frequência ruim, porque o cara que está interessado em deixar recursos na cidade com peso, ele vai vir em menor quantidade, ele vem ainda, mas em menor quantidade, em detrimento daquele que é só fazer um uso de lazer e atrapalhar todo o sistema. Então a gente Felipe, tem que organizar isso. vou ali pegar um contrato com o governador, te dar um município da região dos lagos. Quais 3 decisões urbanísticas principais você tomaria para fazer o certo? Ordenamento, ordenamento e ordenamento. Ordenamento? Ordenamento urbano. O ordenamento urbano é o fundo para o hoje. Eu tenho que apagar incêndio, governador, e tenho que te dar resultado para hoje. Então, meu resultado para hoje é o ordenamento urbano. Dói demais. Dói demais. Em 2008, a gente fez uma limpeza. Só para o nosso público entender, quando o cidadão escuta isso, ordenamento urbano, o que seria na prática para ele? Seria é tudo aquilo que está transformando o nosso meio urbano e nosso meio natural de forma agressiva. São os excessos. Não é você ser complacente
com uma praia que você chega 7 horas da manhã num sábado, você mete a cara no calçadão, você fala, e a praia está cheia. Não. É que já povoaram a praia de mesas e cadeiras e guarda-sóis. O exemplo da praia, eu estou sendo incisivo nele, porque ele é bem... Eu fui secretário, eu não consegui resolver isso. Né? Mas a gente tem que fazer ordenamento. O Rio de Janeiro, no final dos anos 90, início dos anos 2000, passou por um momento complexo também. A informalidade imperava nos ativos econômicos da cidade. Praia, principalmente, era o campo da informalidade. Então, eles passaram a tratar isso com uma forma um pouco mais austera. E eu fico impressionado que hoje, na capital do Rio de Janeiro, cidades que têm toda a dificuldade multiplicada por 100 do que a gente tem, eles conseguem pegar a praia mais frequentada do mundo, que é a praia de Copacabana, e, de uma certa forma, organizar. E o turista, por mais que ele não se sinta seguro, porque o Rio tem outras mazelas, mas pelo menos é uma praia que está com um mínimo de organização funcional. E a informalidade convive bem, mas gera economia formal também. Eu não posso vender quentinha na praia e o cara ter restaurante. Na frente do restaurante. Na frente do restaurante eu não posso... Eu tenho que vender, fornecer um serviço, senão o turista também não fica. Mas eu não preciso fazer da praia uma cozinha. Eu não preciso fazer da praia um local de produção. E no tecido urbano, eu não posso fazer da calçada a extensão do meu comércio ad eterno. Posso usar um pedacinho da calçada? Sim. Mas aqui a gente está vendo o uso da calçada, o uso da rua, e a gente esqueceu E a areia da praia, né? que quem consome é o pedestre, então uso predatório. Agora, resolver isso é fácil? Não. Felipe, na sua experiência de gestão nas áreas de planejamento, tanto de Cabo Frio quanto lá de Saquarema, e você tem uma experiência de plano diretor muito importante, por que um plano diretor é elaborado, aprovado, e não há, assim, aparentemente, uma tendência que seja executada, uma cobrança para aquilo? Vai depender muito do grupo político que estiver frente ao município. Né? O plano diretor, veja bem, a cidade ela tem as principais leis dela, que são as leis, em primeiro lugar de todas as leis, a Lei Orgânica Municipal. Sim. Ela é a principal. A base da cidade é a Lei Orgânica Municipal. Depois da Lei Orgânica Municipal vem o plano diretor. Estou falando em estrutura legal. Abaixo do plano diretor, o plano plurianual, que tem que estar baseado no plano diretor, que tem que atender a Lei Orgânica Municipal. Depois, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei de Orçamento Anual. Tudo tem que estar encadeado. Então, não é que o político ele não possa ter a criatividade de geração e solução. Não, ele tem que ter, até porque é isso que diferencia a gente. E essa mudança sempre é muito salutar. Mas só que existe uma coisa que é básica. Se você for no Museu JK, lá em Brasília, no Museu JK, eles têm, por exemplo, pasmem, plano de governo de Juscelino Kubitschek lá atrás. Construção da Companhia Nacional de Álcool, construção das Salinas Perinas, construção da Companhia Nacional de Sal, construção da rodovia Amaral Peixoto, construção da estrada. Porque eles pensaram que eles têm que fazer uma rede de suprimento e organizar. Só que hoje a política, a nossa população chegou num ponto, está tão sofrida com o imediatismo, que ela se aleja de pensar no futuro. Então, a classe política ela não quer saber de futuro, e plano diretor é futuro. Então não quer nem discutir isso. O futuro é 4 anos voltar à eleição, né? Não, da política, infelizmente, é esse. Mas um plano diretor ele tem urgência de 10 anos. Então, ali tem um monte de coisa legal. E se você for ler muita coisa legal, às vezes é até feito pelo político sem ele saber que está escrito. Depois ele lê e fala, uau, é interessante. O finado Zé Bonifácio, ele participou de todas as audiências públicas do plano diretor de Cabo Frio. Todas. Quando ele fez o plano de governo dele, todos os itens foram itens discutidos nas audiências públicas. Aí ele assumiu. Só que eu estava no governo anterior, Zé, eu adorava Zé, me dava muito bem com ele, mas não trabalhei com ele. Quando eu saí do governo, um dia eu saí para jantar com ele. Aí ele, e aquele teu plano diretor lá horrível? Eu falei, poxa, horrível, Zé, mas está todinho dentro do seu plano de governo. Ele, eu sei, mas para a política ele é horrível, que é um bom material. Então é isso.
A política às vezes faz valer dessas coisas, mas é uma lástima. A cidade tem que ter uma cultura de planejamento urbano um pouco melhor orientada, né? E o plano diretor é a base disso. Voltando aqui para a nossa área de arquitetura e urbanismo, você quer falar um pouquinho do urbanismo próximo? Opa. É um tema que vem aí dando solavancos no pessoal da arquitetura, do urbanismo, do engenheiro de uma maneira geral. Fala um bocadinho sobre isso. Então vamos lá, sempre contextualizando, né? Claro. Quando que o homem resolveu fazer uma cidade? O homem resolveu se organizar enquanto cidade, enquanto meio urbano. Existem várias formas de organização. Mas a cidade da troca, que é a cidade moderna, existem teorias, eu vou nessa, embora com todo respeito ao pessoal que é orientalista, todo respeito com quem é pré-colombiano, mas eu vou na cidade criada na Babilônia, a cidade de Ur. O primeiro registro, há mais de 6.000 anos antes de Cristo, primeiro ponto onde se desenvolveu um tecido urbano. Por quê? O homem, ele deixa de ser nômade lá atrás e ele passa a ser especialista. Só que quando ele é especialista em fazer o copo, ele não sabe ir lá na cacimba e pegar água, ele tem que trocar. Ele produz tomate, mas não produz cebola, então ele tem que trocar. E essa troca ela tem que ser feita em locais que têm facilidade de acesso e convergência de mobilidade. Nem existia esse termo, né? E na Mesopotâmia, entre os rios Tigres e Eufrates, onde hoje o Irã, região babilônica, lá fizeram primeiro noção de uma cidade organizada e planejada, e era uma cidade que era um ponto de troca. E ali começou a desenvolver as primeiras questões de comércio, e a partir dali a gente tem os núcleos de cidade começando, e a gente vai perpassando por vários ciclos até chegar na Revolução Industrial. Quando chega na Revolução Industrial, eles entendem que a gente passa de pequenas tecnias, pequenas artesanias e trocas para trocas em grande escala, inclusive na escala de produção. Então eles começam a entender que você tem que ter muito território para produzir. Por exemplo, aqui em Cabo Frio, muito território para produzir sal. E começou a cidade a ser feita como cidade da troca e cidade periférica, onde a ala industrial e as organizações em prol da questão industrial começaram a se desenvolver, com a agricultura também a mesma coisa. E a gente vai criando essa cidade que está expulsando o cidadão do centro e está indo para as periferias, né? Muita gente chama, quase que equivocadamente, de modelo americano, mas é um modelo pós-industrial. Então, o modelo pós-industrial, ele é um modelo praticado no mundo inteiro, até meados dos anos 70, 80. E existe um termo que a gente chama de metrópole pós-fordista. Né? Com a quebra da Ford, a cidade de Detroit, onde ficava a Ford, ela ficou com um vazio urbano e funcional imenso. A cidade ficou... E ela entendeu que a cidade não pode ter uma monocultura econômica. Opa! A cidade tem que ter mais meios de produção. E você começa a passar por novos estudos, cidades-jardins, cidades organizadas de forma um pouco mais próximas, ecológicas, revitalizando a situação de troca, né? E aí a gente, encurtando e chegando até os pontos modernos, há uns 10 anos em Barcelona começou um conceito de urbanismo ecossistêmico. Não é um urbanismo da natureza, não. O urbanismo ecossistêmico é aquele onde pensa a cidade como um sistema funcional e organizacional, onde tem que ter trocas, tem que ter caminhabilidade, é uma cidade que tem que ser mais próxima, e as coisas têm que acontecer numa esfera mais próxima, né? E esse urbanismo ecossistêmico é desenvolvido, inclusive, por 3 dos meus 4 fundadores do instituto que eu estudei, o Willy, mas o principal, o Salvador Rueda, que começa a desenvolver, normatizar, sistematizar e gerar dados sobre isso, né? E, pasmem, sabe onde que ele foi estudar? Sabe quais são os exemplos dele? Quem é a base desse cara? Jaime Lerner, brasileiro. Então, hoje, Barcelona talvez tenha passado pelas mudanças dos últimos 30 anos que passou, porque tem um urbanista brasileiro que
que gerou esse conceito no centro de Curitiba de uma forma empírica. E aquilo virou um exemplo exituoso de mobilidade, de transporte, de substituição de vias trafegáveis por vias de pedestre, né? Lá a gente fala peatonal, via de pedestre, onde um carro não entra na loja para comprar, mas o pedestre entra. Então, bota tudo mais próximo. Então, a cidade inteligente, a cidade moderna, a cidade próxima, é a cidade onde as relações urbanas acontecem no entorno. Tudo que é de necessidade sua está no seu entorno. Uma cidade com menos veículo e mais transporte coletivo, uma cidade que ela é mais organizada para tráfegos peatonais, com mais soluções baseadas na natureza, e é uma cidade assim mais equilibrada. Em Barcelona, a gente criou lá, o nosso instituto, o conceito de superislas ou supermanzanas, que são as superquadras. Eles pegavam 5, 6 quarteirões, reduziam a escala de trafegabilidade e criavam corredores no entorno. É como se você pegasse o centro da cidade e todo o local onde passa carro passasse a ser tratado para o pedestre. Quer dizer que vai passar carro? Sim, vai passar carro. Só que quando o carro passar, ele vai ter a impressão que está numa calçada. E o carro, quando anda na calçada, ele vai andar 10 km por hora. Mas aí você vai aumentar a quantidade de pessoas andando na rua, substituindo a parte seca da cidade por vegetação. Com isso, você abaixa a temperatura, você faz a cidade ficar mais caminhável, porque a temperatura baixou, com menos ruído, e a economia da cidade acaba tendo maior quantidade de trocas, porque gente andando na rua gera troca. E esse é o urbanismo ecossistêmico que a gente tem. E o urbanismo próximo? O urbanismo próximo é uma conceitualização de um estudo utópico e distópico de futuro. Então, só um exemplo do que a gente pensa em urbanismo próximo. O que será do futuro, fazendo um estudo aqui bem didático. Hoje, todas as cidades são baseadas em ruas, porque tem que ter o veículo trafegando pelas ruas. Isso a gente chama de locomoção bidimensional. E quando a nossa locomoção for tridimensional, o que a gente vai fazer com essa infraestrutura urbana toda que foi criada ao longo de mais de 6 mil anos? Quando a rua deixar de ser o protagonista, e quando eu falo isso, Marco, eu falo o seguinte: hoje a gente anda assim. Quando a gente andar assim? Quando a gente tiver, e não está longe disso, não, veículos que, em sua maioria, trafegam pelo ar. E você vai ter quase 40% do tecido urbano do mundo é composto por vias. O que a gente vai fazer com esse legado? A gente vai renaturalizar ela, vai botar numa escala de pedestre, vai priorizar só transporte de carga. Então, os insights do urbanismo próximo é esse: a gente pensar num futuro sem se ancorar muito em visões preconceituosas. A cidade mais inclusiva, uma cidade que pensa no futuro, com relações mais adequadas. A gente vai chegar nos Jetsons um dia. Com certeza. Felipe, a gente pode assemelhar, né, ou dizer que é um ensaio o que acontece lá no Rio de Janeiro, no centro da cidade, em que a Avenida Rio Branco, né, e eu trabalhei ali durante muito tempo, aquilo lá era um conflito de gente, carro, trânsito, sinal, apito de guarda. Tá? Hoje só passa o VLT ali. Aquele elevado da Perimetral, que construíram e que agora foi tudo no chão e que abriu aquele espaço fantástico ali dos armazéns, a Praça Mauá, que recebeu todas aquelas novas estruturas, né? Até uma roda gigante fantástica, que eu quero ver se eu ando nela agora no próximo dia 19. Isso aproxima a esse ensaio de urbanismo próximo? São os mesmos conceitos. São os mesmos conceitos. Esqueci de falar um outro detalhe, rapidinho. Todos aqueles prédios comerciais da Avenida Rio Branco, que eram escritórios, e eu tenho como base ali, edifício Avenida Central, que eu fui office boy ali de um escritório de despachante, no 17º andar, agora tudo se transformou em imóvel de residência pública. Você lembra que lá atrás eu falei da metrópole pós-industrial? Sim. A industrialização gerou uma população evadida do centro, o centro virou local de troca, comércio, estritamente disso, e a população foi para a periferia. O nome disso gera mobilidade e transporte pendular. Você vai para um lado para morar e volta para o outro para trabalhar. Aí eu falo, para Cabo Frio um dia vai dominar o mundo.
O carro-chefe Pena dessa que eu não vou modificação estar aqui. foi um cara que foi criado em Cabo Frio dos 10 aos 18 anos de idade, chamado Washington Fajardo. Ele foi o cabeça de toda essa transformação ali no centro do Rio de Janeiro. E o que aconteceu? Quando eles entenderam a vacância urbanística do centro, porque hoje, como a gente está aqui, a gente não está no estúdio da Globo, a gente podia estar dentro de um apartamento. As relações também mudaram. A demanda por infraestrutura mudou. A vacância do imóvel comercial ficou grande. Eles viram um vazio urbanístico na cidade, disfuncional. Fizeram um primeiro projeto lá, que é o projeto de tirar um pouco os carros da... Você lembra como doeu? Pô, falaram em tirar a perimetral, o pessoal queria matar o Eduardo Paes. Quando quiseram tirar o trânsito, o pessoal queria matar. Mas hoje funciona melhor. E a trafegabilidade, a caminhabilidade a pé pela cidade se transformou muito melhor. Hoje o Rio de Janeiro é muito melhor no centro. Só que com essa vacância ainda, esse movimento pendular, você tem que reatrair o pessoal para o centro. O que eles fizeram? No Rio, eles criaram uma lei em 2020, 2021, não sei exatamente a data, chamada Reviver Centro. Reviver Centro, eles geraram flexibilização urbanística para a reocupação de prédios comerciais sem precisar cumprir exatamente a dureza do que manda um Código de Obras e Edificações. Para quê? Para atrair para o centro, que é o local de troca, as pessoas para morarem. Tu vai fazer o quê? Grandes empresas participaram junto com a prefeitura. Exato. E isso foi importante. E esse aí foi o Reviver. E para cuidar dessas obras de infraestrutura, eles fizeram através do Fundurb, um fundo de desenvolvimento urbanístico que gerou a Companhia de Desenvolvimento Porto Maravilha. Ali eles fizeram o quê? Vamos aumentar o gabarito em algumas regiões, com isso a gente gera um solo artificial, vamos vender esse solo artificial, fizeram um leilão, deu 6 bilhões de reais. Eu vi esses 6 bilhões de reais, ele foi para o governo federal, ficou disponível para a Caixa Econômica Federal, eles que compraram, esse dinheiro entrou na companhia, a companhia teve recursos para resolver aquele problema, que era um centro que estava totalmente deteriorado e hoje está em caminho de melhoras. E hoje, quando o cara quer construir um pouco mais do que poderia numa região onde o gabarito permite, mas a lei te limita, ele paga a outorga. E como que ele paga a outorga? Ele vai na Caixa Econômica Federal. O dinheiro está lá. E o dinheiro urbano está lá, porque a Caixa antecipou aquele crédito. Brigadeiro Faria Lima, mesma coisa, e vários exemplos. Isso aí é matéria prevista no plano diretor da cidade, prevista no Estatuto da cidade, prevista nas leis. Em Recife estão fazendo alguma coisa bem parecida com isso, no centro de Recife. Centro de Recife, eles estão com... Tem uma região, Porto Digital, mó barato. Pegaram prédios históricos que Recife tem uma malha urbanística histórica muito grande. E esses imóveis eles vão passando de sucessão acaba na União. Pegaram parte desses imóveis e deixaram disponível para startups e empresas de alto desempenho tecnológico. E agora eles entenderam o seguinte, eu tenho que repovoar o centro. E eu ainda tenho vacância de imóveis e tenho imóveis públicos. Conceder imóvel público para empresas interessadas em reformar esses imóveis, desde que elas façam desse imóvel aluguel social para aquele que recebe o aluguel social da prefeitura. Eu assisti a palestra da arquiteta, que é a secretária lá, Ana Clara, se eu não me engano. Minha amiga. Rapaz, ela deu um show, né? Com aquele sotaque dela. Ela é fantástica. Tá? E ela detalhou tudo isso daí. Cara. A gente é parceiro. de aplaudir, né? A gente é parceiro no Fórum Unicidades, a gente tem mesa junto e a gente também... Ela foi conselheira agora, vai ser conselheira da cidade no Brasil. Isso mesmo. Né? Eu fiquei só como conselheiro estadual no Rio de Janeiro, mas fui delegado no Conselho da Cidade Nacional. Cara, então a gente vai aprendendo. Mais de 10 anos trabalhando com isso, né? Mas eu? Não, ela? Ela? Tô falando ela. Eu tô 20, ela deve estar 30. É isso. Em Recife, Então, é uma semente que se planta e nasce amanhã. Não, Marcos, é planejamento, cara. O cara planta, ele tem que ter resiliência para ir. Por que a gente não pode pensar num quadrilátero aqui de Cabo Frio? Pode pensar. Ponte do Canal, aquela ruazinha... Posso te falar a previsão que tem no plano... Coelho, posso te falar a previsão que tem no plano diretor. Existem no plano diretor de Cabo Frio, não estou inventando isso aí. Existem várias previsões de outorga de região para recepção e operação urbana consorciada e outorga onerosa. Canto do Forte. Canto do Forte. Na lei do plano diretor diz operação urbana consorciada de Canto do Forte. Só poderão ser. A gente já sabia que a indústria pesqueira ia declinar, não ia resistir.
só poderão ser reocupados edifícios para turismo e cultura. Não poderão ter muros para o acesso ser garantido, da beira da rua até o canal, gerando a permeabilidade visual entre o canal do Itajuru e a Praia do Forte. Está no plano diretor. E lá uma zona de doação de potencial urbanístico e outra de recepção. Zona de recepção. A avenida aqui do Correão, eu esqueço. Joaquim Nogueira. Joaquim Nogueira. Operação Urbana Consociada Joaquim Nogueira. Porque como que você vai transformar essa avenida? Hoje o gabarito daqui, você tem 2 pavimentos só no Joaquim Nogueira. Essa é a lei, tá? Afastamento frontal de 3 metros, 60% taxa de ocupação. Isso, na prática, isso acontece? Não. Por que não acontece na prática? Existe uma pressão antrópica pela necessidade do uso daquela infraestrutura. E acabam que fazem a revelia. Só que quando você valoriza o solo urbano com o potencial urbanístico, a economia informal da construção civil ela passa a entrar ali e ela passa a substituir, reorganizar aquele tecido. É projeto para hoje? Não, mas se aplicar em 20 anos está resolvido. Felipe, eu acho que o nosso podcast vai acabar virando um grande seminário. Tá? E eu preciso fazer os informes da Azaela. Então vamos embora. A gente tem que vender aqui o nosso peixe também. Concorda, Heber? Concorda, Marquinhos? Informes da Azaela, pessoal. Em janeiro estivemos em recesso, né, durante 30 dias. A diretoria também merece isso. Foi férias não remuneradas, mas foram férias. Tá? Em fevereiro, descontando o período da folia, tá, foi o período que a gente utilizou para finalizar um trabalho da retrospectiva de 2025, tudo aquilo que a gente realizou, tá, e alinhar o planejamento de 2026, com muitas novidades, vocês vão gostar disso. E vai ser apresentado até o final desse mês, numa reunião plenária, que a gente já marcou a data aí, muito possivelmente dia 27 ou dia 28 de março. Em março, dia 5 de março, realizamos o nosso primeiro happy hour. Você precisa ir no happy hour da nossa, Felipe. Vou te convidar, tá? Mas eu não vou levar microfone, senão você vai querer explanar tudo isso novamente para o nosso pessoal. Diga, se é para o bem do povo, felicidade geral da nação, eu o povo que eu vou. Então tá bom. Tá? Eu já posso antecipar, né, Marquinhos? A gente aqui agora está fazendo aquele happy hour tradicional, que você participou muitas vezes. O Isaac era pequenininho, era lá com batatinha frita. Tá? E agora a gente está fazendo um intercalando. Tá? Tem um happy hour tradicional, cerveja, moela, tá? O que for, batatinha frita. E a gente está botando agora, no mês seguinte, o que a gente está chamando de Happy Mais. A gente quer trazer, antes de começar a tomar cerveja e comer a batatinha frita e a moela, a gente quer trazer uma personalidade num ramo qualquer. Pode ser alguém fornecedor de material, o fabricante de material, o da loja de tinta, da tinta, que vai falar sobre tinta, sobre cores. A gente quer trazer um arquiteto para falar de projetos. Tá? Então, durante 1 hora, ele vai bater um papo, trazer uma novidade qualquer, vender um produto, e depois a gente toma o nosso choppzinho, nossa cerveja. É fantástica. E a gente já tem 2 nomes, eu só não posso publicar porque ele pediu segurança aí. Mas o primeiro já tem, é o arquiteto, tá? Você vê que a Azaela hoje tem prestigiado o arquiteto pra caramba, né, Marquinhos? O pessoal fica enciumado, mas a gente gosta do arquiteto, Tá? Então, em março, a gente já começou o nosso happy hour, estamos aqui hoje no primeiro Azaela Fest do ano, tá? Com muita honra com você aqui com a gente. Vamos continuar então, Felipe? Já bebemos uma água, já falamos aqui. Pô, posso fazer um bate-pronto com ele rapidinho, presidente? Você manda. Coisa rápida, vamos lá. Responde se eu puder. Ou uma frase ou uma palavra para você definir. Pode ser? Ok? Pode. Vamos lá. Uma cidade brasileira que é referência em urbanismo. Curitiba. Pô. Um erro comum de arquitetos iniciantes. Achar que vai chegar no fim antes de passar pelo meio. Um bairro bem planejado que você admira. No estado do Rio. No estado do Rio. Poxa, Ou que bairro. que você já viu, né? Pode ser até no Ou em outro estado também. Cara, bairro. a gente tem bons exemplos assim. Na cidade do Rio de Janeiro, tem alguns bairros planejados, organizados. Laranjeira, Leblon, por exemplo. Ipanema. Leblon e Ipanema, com Rio Cidade, com Conde, com César Maia. Fizeram uma reorganização. Hoje está bem bagunçado lá. Mas são bairros legais, mas assim, é triste você falar um bairro que tenha o maior
maior renda per capita do estado está lá. Então fala na Passagem. O bairro da Passagem ele tem de tudo Você para ser o melhor bairro Da região. Tem de tudo. Você participou do início da criação da Passagem, né? Foi com o Sebrae. Não, peraí, Não foi, não. a Passagem foi feita Então vamos lá, bairro Passagem, depois a gente volta aí. Não, isso não. A revitalização da Passagem. Sim. A revitalização da Passagem está aqui. Tá. Então, um bairro bem planejado, Passagem. Uma tendência urbana que vai dominar os próximos anos. Soluções baseadas na natureza. Na natureza? Um abraço, Anne. Craque, ela é referência a nível Brasil em SBN, tá? Muito bom. Daqui da região. Tem que convidá-la. Tá vendo? Tem que convidá-la, né? Aqui. Depois dessa não tem como, tá gravado aí. Desculpa. Uma obra ou projeto urbanístico que te inspira. Ah, legal. Cara, eu amo Barcelona, né? E o conceito das supermanzanas, né? Ele é um conceito fantástico, cara. Tem seus erros, seus problemas, mas é um conceito fantástico de você botar a pessoa a pé na rua, substituir, não ter carro e funcionar. Você vê que o negócio funciona. Porque tem um sistema robusto de transporte por baixo, metrô, sistema de mobilidade por cima da terra também interessante, mas favorecendo escala, favorece o cidadão. Né? Não erra no horário, tudo preciso. Não, funciona, simples. Mas eu sou apaixonado por Barcelona e fica difícil falar de outro, mas Curitiba também bate no coração aí em relação à qualidade. Ó, agora tem que escolher, hein? Tá. Arquitetura bonita ou arquitetura funcional? Funcional. Beleza é um critério individual. E a beleza na arquitetura, ela segue duas linhas. Ou você está na linguagem clássica das artes ou na linguagem de vanguarda. A linguagem de vanguarda é uma senoide, ela vai e volta, ela não é linear. O que é lindo hoje, amanhã é feio. A linguagem clássica ela é sempre bonita e equilibrada. Essa é a única forma que você consegue segurar o que a gente fala de estética numa relação temporal. Mas é lógico que é funcional, ele está cumprindo a sua função. Então ele tem que ser funcional e, ao mesmo tempo, te entregar algo que seja belo. Né? Então, maravilha. Então, essa resposta agora vai ser fácil. Cidade compacta ou cidade espalhada? Cara, não é fácil, não. Depende da natureza da cidade, depende do que ela propõe, depende do que ela... A cidade, não existe uma fórmula mágica para todas as cidades no mundo. É mais fácil você gerenciar... Pensa que você tem uma cidade hoje, vou dar o exemplo de Cabo Frio. A pressão antrópica na cidade foi tão grande que ela se espalhou. Pressão antrópica é a necessidade de gente ocupar a cidade. Sim. Por quê? A gente saiu de uma região lá com 35 mil habitantes em 1800 e pouco, hoje a gente tem 650 mil habitantes. A maior cidade é Cabo Frio. E é a que mais atrai. Então, naturalmente, a falta de planejamento e reorganização da cidade, aumentando seu índice de compacidade, para quem gosta de pesquisar e que for aluno, pesquisa em urbanismo ecossistêmico, que é índice de compacidade. O índice de compacidade da cidade ele caiu muito. E a cidade precisou se horizontalizar. Então, hoje, a gestão urbanística é caótica, porque tem um tecido urbano que ele cresceu, sem planejamento. Cara, Tamoios, o segundo distrito, que eu acho uma vergonha Tamoios, e Cabo Frio seria uma cidade só. Tamoios tinha que ser uma cidade independente. Rapaz, não fala isso não. Eu defendo, eu sou a única pessoa do primeiro distrito urbanístico que eu defendo uma independência total de Tamoios. Total. Por justiça territorial e social. Eu fui secretário, cara. Não dá para dar a mesma atenção. Não dá. Então, não dá para você achar que o carro de lixo que está coletando lixo no Braga e na Vila Nova, entender que é o mesmo que vai andar 65 quilômetros para ir lá no Escorre-Sangue, para ir lá no Centro Hípico. Então, é uma cidade espraiada, porque foi a forma desorganizada de crescimento, e Tamoios, até 2019, não poderia fazer nenhum loteamento, porque era considerado zona rural, e foram feitos. Então, não adianta ter lei restritiva, não, a lei tem que ser consciente para onde você está, onde você vai. Então, conceitos como a verticalização, cara, isso tudo não dá para falar que é a solução. Mas, naturalmente, uma cidade onde as relações são mais próximas,
onde você tem ciclos sociais, econômicos, de lazer, que acontecem num raio de 15 minutos de caminhabilidade a pé, já é comprovado cientificamente que é uma cidade melhor. É possível você fazer isso com uma cidade horizontalizada? Não. E vai vir mais gente. E eles vão crescer para as bordas. E crescer para as bordas significa invadir bordas de rios, invadir bacias de acumulação de drenagem, invadir áreas rurais. Só para eu concluir aqui, essa sua fala vai dar um ótimo corte lá pro... Com certeza. Não estou nem aí. Só, Não estou nem aí. Eu defendo só para a gente isso, sempre concluir. achei. Mito ou verdade? Condomínio fechados melhoram o planejamento urbano? Mito. É mito? Mito. Verticalização sempre piora o trânsito? Mito. Mito também? E ciclovia resolve a mobilidade urbana? Mito. Outro mito? E plano diretor no Brasil realmente funciona? Não. Outro mito? Eu trabalho com isso tudo, gente. Só explicando. Por que mito? Porque você não tem solução única e mágica para tudo. Eu te falo que a situação híbrida de uma cidade é o que vai transformar ela num ambiente menos hostil, mais agradável e com menos circulação. Veja bem, se a cidade ela for mais caminhável, se eu tiver comércio, serviço e moradia em raio de até 1,350 km, é a cidade de 15 minutos. Eu não preciso usar carro. Se eu não preciso usar carro, qual é o meu grande problema de ter muita gente morando próximo? Nenhum. Agora, você tem que ter planejamento. Condomínio. Um condomínio totalmente fechado, ele é péssimo. Se você pensar naquilo aí, em associação, vários condomínios, você fica com uma via disfuncional. Uma via que ela só tem... A única função dela é o transporte. Então, é uma via que não tem troca. Você lembra que eu falei lá atrás da cidade das trocas? Então, mas dá para ter uma solução híbrida? Dá. Vamos pensar nas fachadas ativas, os condomínios com comércios embaixo, com coisas trocando com a rua, transformando a rua com um urbanismo mais feminista, que é o urbanismo que cuida das pessoas e da mulher em primeiro ponto, porque ele está sendo agenciado, gerenciado por terceiros, pelos ocupantes. O mundo muda muito, né? Sem De dúvida. tempos em tempos. E na Barra da Tijuca, quando cresceu Barra da Tijuca, o conceito era essa, fazer grandes condomínios, que você tinha padaria, tinha supermercado, academia, tudo isso. O objetivo era, você sai dali, vai para o seu trabalho, volta e não sai mais dali. Era isso mesmo? Cidade industrial e com conceito industrial. Movimento pendular. Não funciona. Qual é a melhor área? Qual é a área mais cara e valorizada da Barra da Tijuca hoje em dia? Vou te poupar dessa. Olegário Maciel. Tá. Gabarito 4 pavimentos, comércio. É. Cidade híbrida. O resto não. Cidade para morar. Então, Olegário Maciel tem conceito de cidade dentro da Barra. O resto não. O resto você já tem ilhas de condomínio que, isoladas, elas geram problema, mas é para ter uma coisa ou outra? Não, tem que ser um híbrido disso tudo. Desculpe, pessoal. Não, bem. Faz por Libra. Eu queria fazer uma pergunta para ele. Aí você Diga. diz aí. Cabo Frio, há 30 anos atrás, cresceu muito. Sim. Foi muito exponencial o crescimento. As nossas cidades vizinhas, não tanto. São Pedro, Iguaba, Búzios. Hoje nós estamos vendo isso em Saquarema e Maricá. Sim. Saquarema e Maricá faz sofrer os mesmos problemas que nós estamos sofrendo hoje. Outra pergunta. Nós temos solução para poder sair desse problema que nós mesmos criamos nos 30 anos em fazer uma cidade melhor para a população? Vamos lá. Vai ser diferente em Saquarema e Maricá. Principalmente porque a gente aprendeu um pouco com os erros. E todo esse crescimento se dá por conta de economia de royalty. O ciclo econômico de royalty em Campos, Macaé e Rio das Ostras foi nos anos 80, Rio das Ostras nos anos 90, Cabo Frio começou nos anos 90 e foi pesado até 2005. Né? E isso gera muita oportunidade de crescimento da cidade. Só que a gente tem que pensar num crescimento atrativo. O crescimento que agregue valor, o crescimento que ele traga para dentro de si
inclusive outras alternativas econômicas, outras matrizes, que ele fortaleça sem substituir economicamente outros pontos da cidade. Então, isso aconteceu com Cabo Frio. Aconteceu com o Rio das Ostras, que depois eles, respirando por aparelho, começaram a fazer zona zen e tal, para melhorar. Macaé já foi um pouco diferente, porque era uma cidade que não tinha... Só que Cabo Frio, além de ter esse recurso todo, isso aqui é uma enormidade de beleza natural. Então ele se torna uma cidade atraente. E os governantes, querendo sua pílula rápida, provocaram o welfare state durante uma certa época aqui, promovendo muitas políticas sociais que transformaram a cidade em um atrativo social. Então o crescimento demográfico foi desproporcional. Vai ser diferente? Vai, mas vai ter seus problemas. Hoje a gente vive lá, eu falo a gente que eu estou secretário de Saquarema. Sim. A gente vive um fantasma. Está na iminência de construir um porto. O porto de Maricá não é em Maricá nada. O porto de Maricá na bordinha de Saquarema. É em Jaconé. Ninguém, ali até os terrenos são em nome de Saquarema, mas é em Jaconé. Então, quando crescer o porto, vai ser uma busca imensa, no primeiro momento, por moradia dos funcionários temporários. Depois, por estabelecimento das subzonas e atividades comerciais que vêm por esse modal. Então, vai ser outro problema que a gente vai ter. E a gente vai ter que cuidar disso. Mas lá, hoje, pelo menos, a gente tem um combate efetivo no crescimento desordenado. Tá? Não me esmero desses números, mas nos últimos 4 anos, a gente coibiu com demolição mais de 400 eventos de construção. O cara que começa a construir, começa a cercar, e sem licença, em área verde, em área... 400. Isso não é legal. A gente tem que fazer. Em Cabo Frio não dava para fazer, não fizeram. Então, para o futuro, o que tem que fazer? Cara, ele tem que botar a cabeça no travesseiro, entender no segundo distrito, que a grande base econômica da cidade, ela não tem habitação para morar. A política habitacional tem que ser feita e posta em primeiro lugar. Todo mundo comprometendo mais que 1/3 da renda com aluguel. Por quê? Porque a cidade está pensada numa ilha da fantasia que é cortada pela Avenida Teixeira de Souza em direção à praia. O resto é resto. Então, se a gente não pensar em reorganização territorial de outros locais da cidade, ou com reorganização do território consolidado, ou criação de territórios que possam vir a se agregar de forma adequada na cidade, sustentável, economicamente viável, o crescimento vai ser exponencial das bordas da cidade. Então a fórmula está em controlar a borda e dar oportunidade. Felipe, de crescimento. a gente já foi para lá do nosso tempo, né? Pô, Mas o papo está fantástico, cara. 1h16 já, esgotamos, você já bateu o recorde. Mas eu vou deixar aqui uma provocação para o nosso próximo encontro. Você está falando de Perinas. Você gostaria de falar sobre Perinas? Não quero falar hoje, não. Mas vamos falar sobre Perinas? Posso falar. Eu falo que Perinas é uma oportunidade da cidade em todos os sentidos. Primeiro, é oportunidade ecológica. Mas não pode ser só ecológica. Oportunidade de crescimento ordenado, sistematizado, urbanístico e sustentável da cidade. Está lá. E oportunidade de recriação de algo que está apagado e esquecido na nossa história, que é a indústria do sal. Recriação e substituição. Então, Perinas não pode ser pensado como um condomínio de luxo não. ou como uma área ambiental. Não, ela é uma oportunidade de se criar uma cidade a partir do zero. No entanto, uma cidade ecologicamente equilibrada, preservando as áreas verdes, com urbanismo. Imagina um urbanismo diferenciado lá. Um urbanismo ecossistêmico, com soluções baseadas na natureza, com ruas caminháveis, com núcleos urbanos. Já tem um centro histórico lá dentro, cara. É uma cidade nova com... Você conhece o bairro Harmonia de Rio das Ostras? Eu não fui lá, eu estou devendo uma visita para o amigo Everton. Até mando um abraço, que ele deve estar assistindo, ele me chama para ir lá sempre. Vou estar com ele amanhã. Eu fiquei impressionado com a transformação daquela área enorme, que eram 2 ou 3 fazendas, e transformou num bairro fantástico. Eu acho que Perinas pode sair por esse mesmo caminho. Vou dizer que seja igual, não, mas por esse caminho, desse pensamento. Eu acho que é esse pensamento, mas lá, com benefício, cara. A história do Brasil, um pedaço dela está no centro de Perinas. É isso mesmo. Pouca gente sabe. Você sabe que hoje em Perinas está em fase de licenciamento a fazenda de Camarões lá dentro?
Não. Pouca gente sabe. Né? As pessoas não sabem que lá tem história tão forte, tão bela. Tem que ser preservada, tem que ser organizada, tem que ser mantida. Mas não com fanatismo nem com utopismo. Não. Porque o pessoal, para preservar uma capela, quer fazer 1 milhão de metros quadrados de área de preservação só por causa. Não, você tem que criar um benefício naquele entorno. E, por acaso, quando eu fiz a minha tese de mestrado, foi baseado na ocupação pós-economia do sal de Perinas. E lá eles não deixavam falar em urbanismo, né? Eu quase não podia falar em urbanismo. Mas não no meu mestrado. Eles me obrigaram a estudar fontes alternativas e possibilidades 1000 de ocupação. Então lá eles falam desde indústria de cânhamo, que é cannabis, maconha, até produção de patrimônio cultural, de economia cultural lá dentro, em produção de camarão, em produção turística. Então lá, eu acho que assim, Cabo Frio tem essa saída, tem outras. Cabo Frio. E tem outras, mas nenhuma coisa substitui a outra. Então você tem que trabalhar sempre planejando o futuro, apagando incêndio do presente e sem ter uma monocultura. Se eu falar, vou fazer um bairro só de condomínio. Aí quando os turistas não estão aí, porque a maioria que vai comprar tudo, o que você vai fazer? Vai fechar a porta? Não vai ter habitação popular lá dentro, não? A gente vai entrar nessa loucura de achar que a habitação popular atrapalha a cidade, e tem que ter. Felipe, uma última pergunta que a gente precisa encerrar. Vamos lá. Você sonha em estar participando de tudo isso que a gente acabou de conversar aqui, que são as coisas de melhores que a gente pensou para a região? Então, são 22 anos participando já. Né? Eu sonho, mas hoje eu não tenho, e eu só falo para vocês aqui que são meus amigos, eu não tenho um apego muito grande, por exemplo, a estar voltando a trabalhar na prefeitura de Cabo Frio, mas eu não acho que essa é a minha única saída. Eu acho que, por exemplo, estar no momento de formação de opinião pública como esse, ele é importantíssimo. Claro. E eu tenho que ir para onde o vento estiver me levando. Então, a passagem bíblica, Marcos 4, capítulo 6, salvo engano, que quando Jesus Cristo volta com seus discípulos a Nazaré, a população se escandaliza. Por quê? Porque eles não acreditam que um filho daquela terra ele era capaz de fazer tantas maravilhas e milagres. Eu nunca vou me comparar a Jesus Cristo, mas está em um grande ensinamento que ele, pelo menos, me deixa ter aquele respiro aliviado de pensar, cara, isso é normal. Então, o Felipe que vai para Barcelona, que hoje trabalha associado com o escritório internacional, que é secretário em Saquarema, que está em Brasília o tempo todo cuidando de pautas imensas, talvez eu não tenha um caminho de volta. E talvez o meu caminho de volta aqui seja um caminho de volta mais de formação de opinião, um ou outro trabalho pontual. Isso é importante. Ou também eu posso estar completamente equivocado em relação a isso. Hoje eu sou muito feliz como cidadão saquaremense, que lá eu tenho um título de ferro, aquele que bota na parede. Eu sou muito feliz, porque lá profissionalmente, cara, eu tive em Saquarema o que eu nunca tive em termos de reconhecimento em Cabo Frio, em São Pedro, por onde eu passei rapidamente, mas lá eu estou tendo chance de colocar em prática, sabe? E as coisas estão acontecendo. Só que eu não tenho aquela ansiedade de achar que eu vou ver o resultado da tâmara que eu estou plantando hoje. Ah, tá. Com certeza. Né? Que só colhe tâmara depois de 20 anos. Depois de 50 anos. Então a gente está plantando tâmaras. Só isso. Temos que plantar alface. Né? Alface. Bom, quero agradecer aos nossos apoiadores. Estamos encerrando aqui o nosso podcast, que foi fantástico. Foi um momento de reflexão. E o Felipe provocou aqui com a gente, provocou com você que está nos assistindo, para pensar no futuro da nossa região. Quero agradecer novamente a Construtora Modular, Escriturar Contabilidade, Preste Segurança no Trabalho, Sebrae Cabo Frio, Casa das Tintas, Adal Esquadria. Finalizando, agradecemos aqui a audiência, aos engenheiros Marco Tavares e Elgas por terem participado tão brilhantemente nesse nosso encontro, e principalmente Felipe Araújo, que nos deu a honra de abrir um podcast em 2026
com um assunto tão fantástico como esse. A honra é minha. Pessoal, muito obrigado por tudo. Obrigado o nosso produtor aqui. Vamos dar um foco nele. Nosso engenheiro. Rafael Nogueira, obrigado por ajudar a gente aqui, Rafael. Uma boa tarde para todos, muito obrigado e até o mês que vem.